Hoje eu vou estar respondendo a uma pergunta muito comum referente à área de família, pagamento de pensão, que é uma coisa crucial que muitos de nós enfrentamos. Os escritórios de advocacias, eles estão abarrotados dessas questões. E hoje eu vou estar comentando sobre uma das hipóteses em que isso acontece, respondendo a uma pergunta que tem sido muito feita aqui, sobre se um pai desempregado, hoje não é só pai que paga pensão, são os pais, portanto tem mães que pagam pensão também. Se o fato de ficar desempregado, perdeu o emprego, foi demitido, ele tem que continuar pagando pensão. Ou ela, ou quem o tem que fazer, porque existe a questão dos avós também, né? Na ausência do pai, se eu já não expliquei em algum vídeo aí, quando se chega um avô, em qualquer momento eu vou estar explicando. Basta vocês colocarem aí nos comentários e aí a gente se lembra. Bom, sobre essa questão, que eu falei sobre se alguém está desempregado, muita gente se surpreende, às vezes, quando percebe que a coisa não é tão simples assim. E acaba ocorrendo que uma crença equivocada, bilateral. Por quê? Porque alguns acham que perdeu o emprego, foi demitido, a pensão automaticamente pode deixar de ser paga. Tem uns que pensam isso. Outros, por sua vez, eles acham que o desemprego nunca faz diferença, e nós sabemos que faz. Não só o desemprego, como o fato de você ter o seu salário modificado, às vezes você fica desempregado, mas logo você arruma um outro emprego, só que ganhando menos, né? As condições mudam. Nós temos um exemplo aí, vamos citar um exemplo que se torna nacional, porque a pessoa é conhecida, aquele jogador Jô do Corinthians. Ele tem filho com 4, 5 mulheres diferentes, ele tem acho que 8 ou 10 filhos. E ele parou de jogar futebol. Acabou. E como ele só sabia jogar futebol, a idade chegou, ele não joga mais. Ele só fica fazendo exibição aí em times de várias para ganhar o quê? 500, 200, R$ 1.000 aí num fim de semana, porque o nome, a presença dele provoca a presença de pessoas e pagadores de ingresso. Enfim, quando jogava era uma coisa, mas agora não joga. Não tem mais um salário. Não tem uma, uma carreira de treinador desenvolvendo. Está começando a treinar juvenis em escolinhas aí de futebol, enfim. E está com diversas prisões decretadas. Por quê? Porque a pensão para A, para B, para C não está sendo paga. E não está sendo paga naquele montante em que ele foi condenado quando ele jogava. Deixou de jogar, acabou os contratos. Ninguém mais contrata, perto de 40 anos, também já não rende mais o que sabia antes. Enfim, é uma coisa terrível que esse jogador está vivendo. Sai de uma prisão, cai em outra decretada por outro juiz. Bom, mas voltando ao assunto sobre se
é possível deixar de pagar pelo simples fato de se perder um emprego? Então, não é assim que funciona, tá? Vamos entender, uma obrigação de pensão, ela não desaparece por esse motivo, por motivo de desemprego. Por quê? Porque as necessidades do filho continuam a existir. O filho come, bebe, dorme, usa roupas, precisa de cuidados médicos, materiais escolares, enfim, a vida continua. Estômago não pode esperar, entendeu? Por outro lado, a justiça também não pode ignorar a realidade financeira de quem tem que pagar e que, de repente, a coisa muda, como o exemplo do jogador Jô que nós falamos aqui. E é exatamente aí que surge a análise do caso concreto. Cada caso é um caso. Nós falamos aqui em linhas gerais, mas há situações em que alguém deverá comentar, não, não é assim, advogado, como você está falando, porque eu conheço um vizinho aqui que é diferente. Cada caso é um caso e uma vírgula faz com que a decisão seja completamente diferente. Uma vírgula de diferença de um caso para o outro ocasiona decisões completamente diferentes. O conjunto probatório, as provas. Então, a resposta normalmente é: perdi o emprego, posso parar de pagar a pensão? De jeito nenhum. Por conta própria, isso costuma gerar problemas e o caminho mais correto é procurar a justiça e demonstrar a sua situação. Porque a justiça analisa que existe uma diferença fundamental nisso. Uma coisa é não querer pagar uma pensão, outra coisa é não conseguir pagar da mesma forma que eu fazia antes. Tá ok? E essa diferença para a análise judicial, ela é significativa, né? Vamos imaginar um exemplo, uma pessoa tinha um emprego formal e pagava uma determinada pensão. Perdeu o emprego, passou a ter renda muito menor, ou perdeu o emprego, passou a não ter renda nenhuma, exemplo do jogador Jô. Essa nova realidade pode justificar uma discussão em torno de revisão do valor, mas não o deixar de pagar. E essa alteração ela não acontece automaticamente. O judiciário, lembra-se, ele precisa ser provocado. E quem está desempregado pode ser preso? Também não é tão simples, por não pagar a pensão, também não é tão simples assim. Mas pode sim ter prisão decretada e, ao explicar, a justiça vai analisar os elementos, vai examinar o conjunto da condição, procurando sempre analisar aquele binômio que nós falamos. A quem queira pagar e a quem não está efetivamente podendo pagar, tá? Agora, o erro que vocês não podem cometer é o silêncio. Perde o emprego, não procura orientação de um advogado, aliás, isso é tradicional no Brasil, para fazer uma revisão, não apresenta documentos, não apresenta prova, simplesmente deixa a situação se agravar, virar uma bola de neve, né? Quando percebe, a dívida aumentou e o problema está muito maior. E aí, às vezes, geram problemas muito difíceis, como decretação de prisões. Resumindo, o desemprego pode influenciar para uma questão de minimização do valor pago, mas isso não é automático, precisa ser provocado e sempre vai ser considerado aquele binômio, as necessidades de quem recebe e as possibilidades de quem tem que pagar. Atuais é o que importa, e não talvez lá atrás, quando foi decidido. Cada situação, como eu disse, merece uma análise e vocês vão ver casos parecidos com decisões completamente diferentes.
Se você tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários, porque ela pode aparecer nos nossos próximos vídeos. Tá ok? Até a próxima oportunidade.